Amém. Glória a Deus, né? A ministração aí da Júlia, ministra de louvor. Sabemos que Deus estava usando a vida dela aí, falando conosco, né? Interessante que no dia 18 de setembro eu tive um sonho. Foi exatamente o dia do aniversário da Missão Antioquia, que fez 48 anos, daqui 2 anos é 50 anos. Daí você já marca na sua agenda, tá, Rubens? Para estar aqui conosco. E eu tive um sonho que nós estávamos com uma sala lá da escola lotada de alunos, lotada. E nós sentimos uma presença do Senhor que todos nós estávamos quebrantados mesmo, né? Aquela forma quando a gente fica na presença do Senhor. E nós oramos por isso, né? Que realmente esse sonho se cumpra, né? Que a presença do Senhor se manifeste no nosso meio. E nós estamos também nos preparativos para a conferência missionária, que vai ser de 15 a 17 de novembro, né? Os irmãos aqui da igreja, também quem está nos ouvindo de longe, pode entrar aí no site da Missão Antioquia e saber os detalhes. E essa semana nós começamos uma campanha de oração ali na missão, e todos os dias de manhã também orando pela presença do Senhor. Porque mais que tudo, o que nós precisamos é a presença do Senhor. Amém? E eu encorajo você, viu? Já deixar a sua agenda fechada para esse final de semana aí, de 15 a 17. Nós vamos ter aqui pastores muito abençoados. Na sexta-feira nós vamos ter o pastor Marcos Grava, aqui da Batista de Santo André, e ele vai falar sobre a mesa do Senhor, a unidade, porque o nosso tema, até que ele venha, e essa frase, ela vem daquele verso quando fala sobre a ceia do Senhor. Então, na sexta-feira nós vamos falar sobre comunhão. No sábado nós vamos falar sobre o que é o Evangelho, o que nós vamos proclamar. E no domingo nós vamos falar sobre esperança escatológica. O que é isso? É a volta de Jesus. Então vai ser uma bênção. E o preletor de sábado e domingo à noite, ele chama Colin Dye, ele é inglês, um homem muito abençoado que Deus tem usado muito, há muitos anos, desde ali da Inglaterra, e agora em outras nações. Então é tudo uma grande bênção, né? Viu, Júlia? Deus te abençoe pela sua ministração, que o Senhor continue falando no seu coração e use a sua vida. Amém? E eu quero te encorajar depois, se a gente conseguir, mas ver algumas mensagens que aconteceram essa semana. Aconteceu um congresso lá na Coreia, que chama o Congresso de Lausanne, que é muito famoso esse congresso dentro da comunidade evangélica global, e iniciado pela Associação Billy Graham, e fala sobre evangelização. E foi falado muito também sobre o poder do Espírito Santo. E teve uma das plenárias que uma missionária brasileira, ela chama Sara Beruel, ela foi falar, ela trabalha na Europa, ela é missionária em Roma, mas ela é usada pelo Senhor dentro de um grupo ali na Europa, e eles clamam pelo reavivamento da Europa, né? Em um momento, ela começou a chorar, e olha que chorar nessas plataformas aí não é comum. E ela começou a falar mesmo, né? E ela começou a conclamar as nações que se arrependessem, você mesmo pedindo perdão pela sua nação, como representativamente, e por você mesmo. E ela começou a falar, e ela começou a chorar. E imagina, naquela plateia, naquele auditório, 5.000 pessoas, todo mundo de joelhos lá, e clamando ao Senhor, e clamando a misericórdia do Senhor, né? Então, que Deus também toque os nossos corações. Pode ser que haja um sopro, né? Que vem dos 4 cantos da terra, e que esse sopro nos atinja também. Amém? Glória a Deus. Bom, então vamos lá. Hebreus 4, 14 a 16. Quem tem costume de anotar, vai anotando as referências, para depois você poder também ler de novo, tá? Então esse verso eu gosto muito, porque ele fala sobre Jesus, o grande sumo sacerdote, que nós temos visto aqui, né? A obra
vicária de Jesus, a obra de Jesus. Jesus morreu para nos salvar. Isso é, de fato, a verdade, né? E tem outras coisas que essa morte de Jesus fez para nós. Então, eu costumo pôr aqui como um título para esses 3 versos que eu vou ler, que é graça para o momento oportuno. Lá mesmo fala, para que encontrar graça em momento oportuno. Gente, o momento oportuno é hoje. Então, toda vez que eu leio esse verso, eu falo, é graça para hoje. Amém? E eu vou citar alguns versos aqui hoje com essa palavra hoje. Hoje, presta atenção, tá bom? Hoje. Hoje é o dia da salvação. Amém? Glória a Deus. Então, vamos ler aqui, verso 14 de Hebreus 4. Portanto, vimos que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Pode ser todo tipo de provação também. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, que nos ajude no momento da necessidade. Amém? Que versos poderosos, não é? Eu acho que a gente tem que ler esses versos quase todos os dias, porque todos os dias é o dia da grande necessidade, não é assim? Quem que passou uma grande necessidade essa semana, levanta a mão, vamos lá. Pode ser assim também, se não quiser levantar tão alto. Não é? Quem que não passou por um apuro essa semana? Apuro de alma, apuro físico, apuro financeiro, emocional, não é mesmo? Mas, através de Jesus, foi aberto para nós um caminho para o trono da graça. Glória a Deus, olha que coisa maravilhosa. Nós temos um livre acesso ao trono da graça. Olha que coisa maravilhosa, não é mesmo? E eu costumo dizer que teve um tempo na minha vida que eu li esse verso que diz assim, né? Que Jesus passou por todas as fraquezas, porém, toda provação, mas sem pecado. E foi bem na época que eu tinha ganhado neném, e toda aquela situação de ganhar neném, eu falei, mas Jesus não passou por isso, porque ele não é homem, então isso aí ele não passou, essa coisa de ganhar neném, né? Mas depois de ter o bebê, tudo, o médico lá, o ginecologista, o obstetra, ele era presbítero da Igreja Batista, Igreja Presbiteriana ali em Campinas, e ele falou para mim, Márcia, o parto, o momento de dar à luz, é um momento de agonia, total agonia, física, emocional, espiritual. É um momento de luta, né? E quem já ganhou neném sabe disso, né? A última que ganhou aqui foi a Cássia. Um beijinho para a Cássia, para a Amélia, né? E para o Eduardo. E é forte aquela hora. Mas sabe, Jesus estava no monte lá de Getsêmani. E fala que Jesus passou por uma grande agonia. Não foi isso? E depois eu falei, tá bom, então Jesus sabe o que é isso. Jesus sabe tudo, Jesus sabe todas as nossas fraquezas. E Ele sabe como nos ajudar. E também tem um outro verso em Tito 2, 11 a 15, que fala sobre uma graça que educa, uma graça que nos ensina. E diz assim, verso 1 aqui, verso 11 de Tito, diz assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. É hoje, essa era presente é hoje. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Isso aqui que é esperança escatológica, é uma esperança que Jesus vai voltar. Ele se entregou por nós, a fim de remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado às boas obras.
essa graça que nos educa. Todos nós estamos na escola da graça, amém? E quando eu levanto aqui para falar, não me julgo nem um pouco melhor que vocês. Eu me julgo pior, porque eu sei, e eu sei que você sabe também, quais são as suas fraquezas, quais são as suas debilidades, não é mesmo? Eu sei, e por isso eu preciso dessa graça de Deus, e você também precisa, para o dia que se chama hoje, amém? E Tito 3,8 diz assim, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. E aí, Tito 3,5, outra coisa linda, maravilhosa. Ele fala assim, ó, ele nos salvou pelo poder regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente. Aleluia! Jesus, quando ele foi morrer, ele falou, agora vai vir o Consolador, vai vir o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos enche de poder. E muitas vezes, quando a gente lê aquele verso também que fala assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Eu também acredito nisso. Mas a gente sempre foca nos minhas testemunhas. Mas tem um ser antes ali, para ser. Ser, é o que eu sou. É pelo Espírito Santo de Deus, é por esse poder renovador e regenerador do Espírito Santo, que eu vou ter poder para ser crente. Gente, é fácil ser crente, gente? Não é não, né? Tem que andar na linha, e às vezes a gente dá lá uma escorregada, mas pela graça do Senhor, né? Nós podemos também ir lá e confessar o pecado. Crente não é para viver na prática do pecado, não é mesmo? Mas ninguém é santo, porque santo só é Jesus. Ele fala que é para a gente ter esse alvo, né? E também é o poder do Espírito Santo que nos santifica. E vi uma frase essa semana, também foi falado lá nesse congresso. Essa semana eu cansei, porque o congresso lá era quando estava aqui de noite e lá estava acontecendo. Teve uma outra frase maravilhosa que uma pessoa lá falou. Jesus, ele aceita todo mundo, ele nunca falou que ele não aceita a pessoa como é, mas ele também nunca falou, fica como está. Ele falou, vem a mim, né, e eu te transformo, e você vai agora diferente. Esse é o poder de Deus na nossa vida. Amém? Então, essa graça de Deus, né? Vamos olhar um pouquinho mais para essa graça. E é para essa graça, para o momento oportuno, que se chama hoje. Então, gente, vamos lá. Nós somos todos pecadores, salvos pela graça. Lutamos para percebê-la e vivê-la nos momentos mais corriqueiros e mais difíceis, mais desafiadores da nossa vida. Muitas vezes a gente pensa que a gente precisa do poder de Deus para dar conta do extraordinário. Mas talvez a gente precisa de mais graça para dar conta do ordinário. É o todo dia. Todo dia. Levanta, vai trabalhar, volta, limpa a casa, lava a roupa, vai no serviço, vai, volta. Quantas pessoas que saem de casa 8 horas, 6 horas da manhã, voltam 11 horas da noite. Gente, precisa de muita graça para viver isso aí, não precisa? Mas é isso, a graça de Deus está disponível a nós, para nós vivermos o nosso dia a dia, seja ele qual for, de qual forma que for. E tem uma música antiga, eu não sei se algumas pessoas aqui sabem, é do Asaf, que ele canta assim, que quando terminar esta vida, que a pastora Hilda sabe, né? E lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E perguntarão a uma voz, voltados para mim, ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. Ó, glória! Porque vai ter gente lá que vai assustar quando vê a gente lá no céu. Você? Como é que você chegou aqui? Daí nós vamos responder, foi graça, irmão. Superabundante graça, preciosa e doce graça, foi só pela graça de Jesus que venci e cheguei aqui. Glórias! Quem quer chegar lá no céu? Ô, glória!
Nós vamos chegar lá, e quando chegar lá, nós vamos falar, foi graça, porque se fosse só por minha conta não ia dar, mas foi graça, glória a Deus. Mas o que é graça, irmãos? Tem explicação, na Bíblia essa palavra graça não é ser engraçado não, tá? Essa é uma palavra teológica, bíblica, né? Então o que ela quer dizer? Graça é um favor imerecido. Olha que lindo. Graça é uma coisa que a gente recebe sem merecer, mas Ele nos dá. E eu gosto de contar isso quando a gente tem filho, né? E também, eu vou contar depois a historinha, mas é o seguinte, então vamos lá. Algo bom que é dado não porque a pessoa que recebe merece, mas porque a pessoa que dá é generosa. Deus é generoso, Ele distribui para nós essa graça. E essa graça é transformadora. E ela é para todos, porque a salvação é para todos. Ele quer que todos sejam salvos. É para capacitar para a santificação. Tito, né? Ensina a renunciar à impiedade e às paixões. Todos nós estamos na escola da graça, nós somos colegas na escola da graça. Proclamar boas novas da salvação. E isso também. Ele se entregou por nós para dedicar as boas novas. Então, a graça é um atributo de Deus, é um componente do caráter divino demonstrado por Ele através da bondade para com o pecador que não merece o seu favor. Deus Santo estende a nós o seu favor. Por isso que a gente não pode ser orgulhoso, né? De nada. Porque se não for a graça de Deus, né? Tem muitos ensinamentos, né, de coaches e tudo, que fala que é pela tua força, você põe o alvo e você vai. Sim, eu também acredito que tem algo que tem a ver comigo, com você. Algo que também a gente não pode desmerecer. Mas não se esqueça, foi a graça. E Deus falou bem sério lá para o povo de Israel. Depois que vocês deixaram o Egito, depois que vocês entraram na terra prometida, não vão se gloriar pensando que foi por causa de vocês. Não é, foi pela graça. Foi porque Deus fez. E misericórdia é ser tratado melhor do que merecemos. Isso é misericórdia. Daí é quando a gente faz uma coisa, mas a gente não é tratado por aquilo, daquela forma. E Deus também é misericordioso. Então, graça e misericórdia, não é mesmo? E então eu gosto de falar, quem tem filhinho pequeno, especialmente, mas também quando eles crescem, mas os pequenininhos, os bebês, chega umas 11 horas da noite, se eles não dormiram, a gente fala, pelo amor de Deus, se essa criança não dormir, eu morro, agora tem que dormir, e você não aguenta mais. Só que daí, quando chega de manhã, você fica lá rodeando o berço, que quer que a criança acorda, porque você quer ver a criança. É Deus, irmãos. Deus tem dia com a gente que Ele fala, vai dormir, pelo amor de Deus. Deus mesmo fala assim, vai dormir. Por quê? Porque eu já não estou te aguentando mais hoje. Mas a misericórdia do Senhor se renova cada manhã. Daí de manhã Ele está lá, acorda, que eu quero te ver, eu quero falar com você. Assim é a graça e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Amém? Então, nós temos essa graça de Deus, né? Para viver o extraordinário e também para viver o cotidiano. Então, eu quero falar isso para nós. Graça para viver o cotidiano. Cotidiano é o dia a dia. Dia a dia. A gente precisa da graça de Deus. Independente de como o céu amanhece, haverá graça para viver qualquer experiência. A graça de Deus está disponível para nós. E nós sabemos que tem dia que parece que o dia vai indo muito bom, mas tem dia que dá tudo errado. Tem dia que vem notícias muito difíceis para nós, tem dia que vem situações muito difíceis. Mas a graça de Deus está disponível, seja no dia lindo, maravilhoso, seja no dia difícil. A graça de Deus está ali disponível. Gente, cada dia nosso não é acidente. Ele não vai assim, pluf. Não, ele é projetado por Deus.
aquele que traz todos os dias a existência e mostra-nos o que temos para hoje e nos leva a glorificar a Deus e nos regozijar nele. Então, tem um outro verso que diz assim: este é o dia que o Senhor nos fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Todo dia é um dia da graça de Deus, todo dia tem um palco preparado para que a graça de Deus se manifeste a nós, só que daí a gente tem que prestar atenção, né? Então, nós precisamos aqui de algumas atitudes, nós precisamos de confiança. Eu estava falando do Salmo 118 aqui. Diz assim: dei graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. A segunda coisa, segurança. O Senhor está comigo, não temerei. O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. O Senhor é a minha força, cântico e salvação. É muito bom. Tem um outro verso da Bíblia que diz assim: e eis que estarei com você todos os dias da sua vida. Hoje é o dia. Se eu fosse você, eu pegava todos esses versículos, copiava e na hora de fazer a oração, repetia todos eles. Não é mesmo? Jesus falou: eis que estarei com você todos os dias. Daí tem dia que você fala: onde é que está Jesus? Ele está lá. Todos os dias da sua vida, Ele está com você. E nós precisamos de fé. Dou-te graças porque me respondeste e foste minha salvação. Ele responde às nossas orações. Deus é bom, irmãos. Amém? Aleluia. Deus é bom. E tem um outro salmo, que é o Salmo 23, 6, que também tem outra palavra assim, ó: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É hoje também. A bondade e a misericórdia, né? Está correndo atrás de mim. Glória a Deus. Amém? Para você de correr, para dar tempo da graça te alcançar e a bondade de Deus. Porque às vezes a gente está correndo tanto que a graça não alcança. Vamos acalmar, né? Para nós podermos estar ali na presença de Deus. Bom, então, nós temos essa graça para vivermos o nosso dia a dia. Espera aí, irmãos, que deu uma sumida aqui no meu papel, mas nós vamos achar. Bom, mas vamos lá. Nós temos a presença de Deus nas nossas vidas para vivermos todos os dias, todos os dias. E quando nós pensamos em rotina, às vezes a gente desanima, a gente não gosta de rotina. Fala assim: ai, não suporto essa rotina. Às vezes fica chato mesmo a rotina. Mas Deus é um Deus de rotina. Então, você que está na sua casa todos os dias, e você vai ter uma rotina, você que vai para uma escola trabalhar, você que vai para um hospital, você que vai para um escritório, dar aulas, imagina, professora Júlia, né? Todo dia, né? As duas aí. Ah, sim, então, não é uma rotina? Nós temos rotina, mas a gente precisa de lembrar que Deus também tem rotina. E olha só, eu vou fazer propaganda desse livro. O José tem 5 para vender, mas esse livro eu estou caminhando com ele, a Rose agora também já está. Esse livro fala sobre tantas coisas maravilhosas. Sabe o que eu estava lendo hoje? Falou assim, ó: nós só somos um pinguinho aí nesse universo de Deus. Deus controla tudo, está tudo controlado por Deus. Se eu parar ou não parar, o mundo vai girar do mesmo jeito. Então, todo dia o sol nasce, todo dia o sol se põe, não é assim? Tem as estações, no nosso país não é tão marcado, mas tem sim, porque a primavera chegou e as folhinhas já estão ficando verdes. Não é assim? Agora, imagina se Deus enjoasse da rotina. E Ele falava: hoje não vai sair o sol não, porque eu estou enjoado dessa rotina, agora vai começar a sair de outra hora. Não, tudo tem uma rotina. Então, abra os seus olhos para que você possa perceber esse Deus que
controla todas as coisas. E eu gosto de dizer, gente, bendita rotina. Se não fosse a bendita rotina, a gente não saía de casa. E a gente ia ficar depressivo. Bendita rotina lá dentro da casa. Que já levanta tendo que fazer café, depois tem que arrumar a cama, depois tem que lavar o banheiro, depois tem que limpar a casa. E é uma correria. Glória a Deus, bendita rotina. Todos os dias, quando você estiver lá sufocado, você glorifica a Deus, bendita rotina. Porque é essa rotina que leva você para frente. E é essa rotina que vai se abrir em algum momento. E você vai ter assim um relâmpago da graça de Deus. Mas no dia a dia, você também vai ter o que nós chamamos de lampejos da graça. O que nós chamamos assim de faíscas, de flashes da graça de Deus. Fica atento, tá bom? Segunda coisa eu quero dizer. Então nós vamos ver a graça para viver o cotidiano. A graça para os momentos de necessidade, tanto necessidades emocionais, assim, mas também necessidades financeiras, de sustento. Então, nós queremos ver, assim, né, que é essa graça extravagante da provisão de Deus. Tenho certeza que na vida de todos nós aqui, nós temos testemunhos para dizer de suprimentos de Deus, da provisão de Deus na nossa vida. Não é assim? Não é assim, irmãos? Pode falar um glória a Deus? Amém, né? Se a gente abrisse aqui para testemunhos, a gente ia ter muitos testemunhos. A gente passa, sim, dificuldades, passa tribulações, mas a gente recebe a graça de Deus através do seu favor nas nossas vidas, não é? Então, Deus é extravagante. Basta você olhar o nascer e o pôr do sol. Você já vai ver uma coisa linda todos os dias, né? É bonito ver o pôr do sol, de vez em quando tem que ver, para ver, lembrar que Deus é extravagante, que Ele é extraordinário. E outra coisa, gente, Deus é um provedor. E daí nós temos lá em Gênesis 22, 4, lembra quando Abraão foi levar o Isaac para ser sacrificado? E ele não sabia, daí o menino perguntou, e cadê o cordeiro? Ele falou, Deus proverá. E essa palavra é Jeová Jirê, o Deus que provê. Então esse Deus, Ele supre, Ele dá, Ele olha para nós, Ele nos vê. Então, essa palavra, um dia eu fui lá na casa do Peter, aquele missionário Peter, que sabe o hebraico muito, ele me deu uma aula sobre esse Jeová Jirê aqui, muito linda a aula dele, explicando no hebraico, e ele vai falando e falando, né? Então, na verdade, esse Jeová Jirê, a gente só pensa na provisão no sentido de deu, né? Deu o copo de água. Mas é mais que isso. É o Deus que vê que a pessoa está com sede. E Ele oferece, porque Ele viu. Ele vê as nossas dificuldades. E por isso Ele provê para nós. Amém? Deus nos vê, Deus nos conhece. Gente, nós não somos órfãos, nós não fomos jogados nessa terra e deixados por aí. Não. Deus é nosso Pai. Amém? Deus é nosso Pai. E quando eu era criança, eu acho que adolescente, eu aprendi uma frase assim, que era da Madre Basileia, que fala assim, como filho do meu Pai Celestial, eu nunca serei audacioso demais ou audaciosa demais se eu confiar no seu poder e no seu amor. Amém? Então, se você sabe que o seu Pai Deus é bom, você vai ser audacioso em confiar nele, que vai dar certo. Amém? Nós precisamos de ter essa confiança em Deus. Mesmo que se no fim não deu certo, mas eu morro sabendo que Deus é poderoso. Dessa vez é para ser assim. Isso é ter fé. Quando nós vemos os heróis da fé diz assim lá, que eles morreram sem ver a promessa. Muitos deles morreram sem ver a promessa. Mas eles sabiam no Deus que eles criam. A gente não crê na promessa, a gente crê no Deus da promessa. E Ele vê, Ele é o Deus da providência.
Essa também é uma outra, uma doutrina, né? A providência de Deus. Mas ele diz assim, que Deus está agindo para cumprir os seus propósitos. Às vezes a gente não está entendendo, mas Deus está agindo. Às vezes a gente fica muito desesperado, não é verdade? Então, ele vê cada detalhe do mundo que ele criou e ele trabalha para que cada coisa pequena ou grande que ele planejou saia de acordo com a sua vontade. Eu lembro que quando nós tivemos aquela das torres lá, lembra que teve aquele ataque terrorismo da Torre Gêmeas? Naquele dia lá, o Lucas era pequenininho. O Lucas, eu acho que tinha uns 4 aninhos, 3 aninhos. E a gente estava mudando de casa. Era naquele dia que a gente estava mudando. E o Lucas falava que queria ajudar. A gente falava, Lucas, não dá, assiste televisão. Porque não dava, o que uma criança ia fazer? Daqui a pouco ele vinha, mãe, está tendo guerra. Daí a gente muda de canal, pensava que era um filme. Daí ele falava, mãe, mas está em todos os canais. Daí nós fomos ver, realmente, foi aquela guerra, aquele avião que bateu lá e aquilo tudo que aconteceu. E aí eu fiquei desesperada naqueles dias, muito desesperada. Meu Deus, deu um medo, né? Será que eu acho que agora o mundo acaba, né? Tem hora que a gente pensa. E aí naqueles dias eu fui orar e eu fui ler um livro de Esther. Era um dia de jejum e oração e eu estava meditando. E naquele livro de Esther falava da soberania de Deus. E uma frase que fala assim, ó, embora invisível, ele é invencível. Amém? Às vezes, nas tribulações da nossa vida, a gente entra em pânico. A gente começa, meu Deus, será, né? Será que o Senhor está me ouvindo? Às vezes a gente entra em desespero. Mas, embora pareça que está tudo sem ele perceber nada, mas ele pode estar invisível, mas ele é invencível. E ele vê cada detalhe, gente, cada detalhe da nossa vida. E é por isso que diz aquele verso, né? Que diz que é assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, quando a gente está passando pelas lutas, é meio difícil da gente pensar assim, né? A gente não pensa que aquela coisa ruim está colaborando, né? Para que bem isso está colaborando na minha vida. Mas cada coisa que ocorre em nossas vidas não é acaso. Não é por acaso. Por isso que nós temos que aprender a valorizar as nossas circunstâncias comuns, os nossos dias comuns. E muitas coisas que a gente pode ver, né? E aí descansar. Ô, palavra difícil da gente... É fácil de falar, mas não é fácil de viver. Descansar é uma coisa bem difícil, principalmente nesse mundo que a gente vive. Mas a palavra de Deus diz assim, né? Que é para a gente não andar ansioso. Tem um texto bonito lá também em Filipenses, que fala, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo seja conhecido de Deus as vossas súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Mas a gente anda ansioso, assim mesmo. Mas tudo bem. Mas pelo menos a gente busca Deus, a gente sabe, né? Senhor, eu preciso da Tua graça para que eu possa descansar. E também para que eu possa Te buscar em primeiro lugar. E todas as outras coisas me serão acrescentadas. E quando a gente pensa, né, todas as outras coisas, normalmente a gente pensa de novo em roupa, sapato, comida, também. Mas todas as coisas que nos serão acrescentadas são aquelas pelas quais a gente corre o dia inteiro. É aquelas coisas, entendeu? Que a gente pensa que precisa, e às vezes a gente precisa e a gente não descansa. A gente fica correndo atrás do vento. E quantas pessoas, né, irmãos? Quantas pessoas que
Deus tem me dado a oportunidade de ajudar, de trabalhar com elas, de aconselhar. Quantas pessoas que estão correndo, e estão perdendo o mais importante, que é a comunhão com o Senhor. E se a gente perder a comunhão com o Senhor, daí sim nós vamos perder todas aquelas coisas e nós vamos perder até a nós mesmos. Então, não é que a gente, para ficar parado, nem eu fico, eu também trabalho bastante, às vezes eu exagero, essa semana estava exagerado, né, Josué e José, né, estava exagerado essa semana. Às vezes a gente está exagerado, mas isso não pode ser um modelo de vida, isso pode acontecer alguns dias. O que a gente precisa é de priorizar o nosso tempo com Deus e passar com Deus. Por isso que eu tô indicando tanto esse livro aqui, ó. O plano é que você leria 2 devocionais por dia, de manhã e à noite. Mas às vezes a gente não consegue passar porque é tão profunda, mas é um guia prático do nosso tempo com Deus e fala muito conosco. Nós precisamos buscar ferramentas que nos ajudem nessa comunhão com o Senhor. É lindo, lindo esse livro. Vocês vão ficar muito abençoados. Depois nós vemos, né, a graça para vivermos os relacionamentos. Está aí de novo outra coisa que a gente precisa da graça de Deus, não é? Nós precisamos da graça de Deus para vivermos os nossos relacionamentos, né? E essa característica do tempo que vivemos, que nós chamamos da pós-modernidade, é um tempo que a gente fala é a era da técnica e eficiência. Tudo tem que ser muito bom e rápido. Por isso que o pessoal do TI, por isso que o pessoal que trabalha em programação aí, eles estão numa boa profissão, porque todo mundo precisa disso. E normalmente, então, nós vamos... além de trabalhar no computador dessa forma, ainda o nosso lazer está muito no celular e a gente se perde. Se a gente não se cuidar, a gente se perde nas redes sociais, gastando muito tempo. Então, a gente acaba ficando muito só. E daí nós vamos ter que enfrentar os nossos medos, monstros, totalmente sozinhos. Então, a Bíblia, a vida comunitária é diferente disso. A vida comunitária é em comunhão, é koinonia. Como lá os primeiros discípulos, eles aprendiam juntos, oravam, partilhavam refeições, bens, dias comuns. Gente, nós precisamos de praticar a comunhão, nós precisamos de praticar a amizade. Eu nunca pensei que eu ia falar isso, hein? Praticar a amizade. Nós precisamos de amigos, amigas. Tá certo? Mulher é mais assim de ter amigas. Homens, eles não têm muitos amigos. Eu tenho dó dos homens. Eu falo, meu Deus, mas quem que é amigo daquele homem, não é? Não é verdade? Que o homem já é um pouco fechado. Mas tem que ter amizade. A gente tem que ter amizade para nós podermos desfrutar do que Deus deu para nós, não é? E nós temos que tomar um café juntas. Uma pessoa me falou essa semana que está com saudade de tomar café comigo, então eu estou esperando, hein, pessoa? Não é uma delícia? A mulher adora isso, e homem também tem que descobrir. Os homens dessa igreja têm que descobrir alguma coisa para fazer juntos aí. Faz churrasco, né? Porque chá não é para homem, não é, irmão? Está precisando. E, gente, eu quero dar também uma dica para vocês. Sabe o que a gente precisa também? A gente precisa de amizade espiritual. O que é isso? Nós precisamos de amigos e amigas com as quais nós vamos ter abertura, transparência, prestação de contas e que nós vamos mostrar a nossa vulnerabilidade. São amigos com quem a gente se abre para ser cuidado. A gente tem fé que aquela pessoa vai ser usada por Deus para nos abençoar. Então, vai ter edificação mútua, vai ter comunhão cristã. E a gente tem que aprender a dar e receber. Mas, gente, cuidado, tá? Que isso aqui não é para ser cúmplice, né? Não é amigo para ser cúmplice espiritual, para ser cúmplice do pecado. Não, é amigo que ajuda, amigos de emergência. Todo mundo tem que ter amigo de emergência. Sabe o que é amigo de emergência? Você tem que ter uns 2 ou 3 desses aí.
Aquele dia que você está mal, aquele dia que você pisou na bola, aquele dia que aconteceu qualquer coisa. Também o dia da alegria, o dia da doença, o dia daquela coisa que você não pode falar para muita gente. Você tem que ter amiga, que você vai ligar, amigo, irmão em Cristo. O homem fala assim, né? Cara, tô mal. Só fala assim, o outro já entendeu, né? Mulher não. Mulher, ai, amiga, vai falar. Não importa, todos nós precisamos. Jesus tinha 12 discípulos. Entre os 12 ele tinha 3. E entre os 3 ele tinha 1, que era João, o discípulo amado. Todos nós precisamos. Então, tudo isso que eu estou falando para nós nessa noite, tudo isso é pela graça, é a graça de Deus. A graça de Deus para viver o cotidiano, a graça de Deus para viver nos relacionamentos, a graça de Deus no momento da necessidade. Esse trono de Deus que está aberto para que nós alcancemos essa graça e misericórdia para vivermos o momento da necessidade. Então, eu vou terminar agora, depois eu quero pedir que daqui a pouquinho a Júlia, né? É que eu gosto de cantar, Júlia, quando acaba a mensagem. E é a graça, irmãos, para lidar com as dificuldades, não é mesmo? Então, nós já falamos disso, né? Nós precisamos de graça, encontrar graça que nos ajude no momento da necessidade. Nós precisamos de simplicidade. Com Deus, o simples se torna extraordinário. Tem uma música que diz assim, quero ser como criança, te amar pelo que és. Lembra dessa música? A criança é simples, não é? A criança é simples. E se a gente ficar observando as crianças, o nosso coração vai se alegrar. Então, agora tem a Neide, que tem netinho, tem a Lili, que tem netinho, né? Quem mais que tem netinho aqui? Olha aí, não é uma delícia a gente ficar observando? E ontem eu estava lá com a minha netinha, né? Achei bonitinho o que ela falou, ó, vou usar isso agora como ilustração. Na hora de ir embora, começa o chororô. Daí foi para o carro e estava chorando. Para de chorar. Daí ela, neném, eu estou triste, a pititica. Daí eu falei assim, não, tem que ser princesa, porque a mãe dela fala isso para ela o tempo todo. Vai comer, é igual a princesa, tudo é igual a princesa. Daí ela fica, é princesa. Eu falei assim, mas você não é princesa? Ela falou assim, eu sou princesa, mas eu estou triste. Achei bonitinho, né? A menina não está com problema de identidade, mas ela estava sabendo que ela estava triste. E nesses momentos, né, nós precisamos dessa graça de Deus para nós. E como é que eu vou fazer isso? Na prática, gente, a gente tem que observar as coisas que trazem alegria ao nosso coração. Amém? Olha, eles estão entrando, mas vocês ficam olhando para mim, tá? Nós temos que observar. O que me traz uma alegria? É um cafezinho? Toma um cafezinho gostoso, senta. É um pãozinho de queijo. É uma conversa, é um abraço, é um sorriso. É um bolo da Ana? Sim. São os filhos, os netos, é o amor, não é isso? Coisinhas. Não é todo dia que nós vamos ter aquele maravilhoso assim, né? Maravilhoso, aquele céu lindo. Não é todo dia que nós estamos lá naqueles lugares maravilhosos onde a gente não tem dúvida da manifestação da graça de Deus, né? Nós temos que ter gratidão, irmãos. Gratidão. Olha só, reclamação não muda nada, contentamento muda. A visão, que ele dá um significado de vida para nós, e ele muda a forma como vivemos nossos dias comuns. Então, todos os dias, vou dar uma dica para você. Todos os dias, antes de dormir, né? Então tem que ser um pouquinho antes de você cair no sono. Você vai lembrar, o que teve hoje que foi um manifestar da graça de Deus na minha vida? Tenta lembrar todo dia e agradece. Mesmo no meio do caos, vai ter algo da graça de Deus, né? Então, e daí nós temos que agradecer, né? A forma como vivemos o hoje. E outra coisa, ó, é outra dica que eu quero dar para você. A rotina é uma bênção. Quando está tudo ruim, que está meio perdido, faz o que tem que fazer. Segue a rotina.
É uma bênção. Vocês sabiam que é comprovado que as pessoas que arrumam a cama de manhã, que as pessoas que têm um pequeno ritual de tomar um café, faz uma coisa simples, lava a louça, sabia? Que aquela loucinha da manhã. Então você acorda, você não pode sair correndo para fora. Você tem que dar um tempinho da sua santa rotina. Olha, sabia que a primeira coisa é arrumar a cama. Eu não vou perguntar aqui quem não arruma a cama de manhã. Mas se você nem arrumou a tua cama, meu querido, vou dizer, hein? Tá ruim, hein? Porque a cama é a coisa mais simples de fazer de manhã. Não é assim? E aí você vai na rotina. Quando está ruim e você não sabe o que fazer, vai fazendo uma coisa atrás da outra, a rotina. Porque Deus é o Deus de rotina. E na sua rotina, dê o seu melhor. Então, se não é todo dia, mas se é para tomar o café da manhã, também eu vou tomar lá tudo feio? Não, arruma ali uma coisinha para você. Para você e às vezes para outra pessoa. Então, é a vida no dia a dia. Trabalhe para dar frutos, tá bom? Deus é um Deus de ordem. Ele faz dia e noite. Acordar, dormir. Para nós, a gente não entende muito por que fica luz, depois fica noite. Todo o nosso organismo é controlado por causa desse negócio do dia e da noite, sabia? Chega de tarde, você já viu que 5 horas da manhã te dá uma moleza? Quem tem essa molezinha 4, 5 da tarde? É porque o nosso hormônio do estresse, que é o cortisol, ele cai. Dá aquela moleza, daí a gente acha que precisa de uma coisinha doce. Daí a gente dorme. Quando vai dar 3 da manhã, para 4 por ali, a gente às vezes dá uma acordada. Por quê? Porque daí o nosso hormônio do sono cai e o cortisol sobe de novo. Tudo que Deus fez na nossa vida é perfeito. Vamos entrar no ritmo de Deus? Esse que é o convite da graça. Afinal das contas, viver no ritmo da graça é viver entendendo que nós fazemos parte de algo muito maior, de algo que Deus preparou para nós. E não vamos andar na contramão de Deus. Deus é ordeiro. Deus gosta das coisas ordenadas. Vamos entrar. Tem uma outra coisa. Até Deus descansou. Sábado, que é na Bíblia, chama sábado. Sábado é o dia que você descansa. Descansa das suas preocupações e descansa das suas atividades. A gente não pode não fazer isso. Amém? E então, são coisas práticas. Às vezes, quando a gente quer viver o Evangelho, a gente não imagina que viver o Evangelho é no dia a dia com coisas práticas. Não é mesmo? Às vezes a gente só quer o poder sobrenatural. Sim, o poder sobrenatural é para a gente viver o nosso dia a dia. Eu quero dar um conselho para todo mundo que está aqui. Não saia de casa de manhã, ou mesmo que você trabalhe em casa, não inicie o seu trabalho sem ter um tempo de solitude. O que é tempo de solitude? É um tempo quieto na presença de Deus. E um tempo que você vai ler a Bíblia, orar, e aí você vai enfrentar o dia. Não caia na besteira de cair da cama e cair no mundo. Vai dar ruim. Você precisa de calma para dar conta da rotina do dia, as rotinas do dia. Então, vamos repetir os versos, vou repetir para ficar bem na cabecinha de vocês, né? Então, quero falar esse verso, Mateus 6, 25. E eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, comer ou beber ou vestir. Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem e armazenam, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais valor que elas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como elas. Se Deus veste assim a erva do campo, quanto mais vocês. Amém? Quantos versos? Não vamos esquecer, né? Que é para buscar ao Senhor em primeiro lugar, e que todas as coisas nos serão acrescentadas, que o Senhor está perto, por isso a gente não precisa andar ansioso, mas a gente pode levar a Ele
a nossa oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E agora eu quero falar um último versículo, que esse é para agora, tá bom? É para agora. Que diz assim, ó, quando ali em Lucas 23, 42, o ladrão estava lá na cruz, não é? Aquele era o pior dia na vida daquele ladrão. Tinha feito um monte de coisa errada, mas aquele dia era o pior, porque ele ia morrer na cruz. Ele já estava na cruz. No momento mais terrível daquele ladrão. O que aconteceu? Jesus falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Gente, pior dia do ladrão que estava ao lado lá de Jesus na cruz. Dia de acerto de contas, dia de sentença de morte. No pior dia, no pior local, onde não tinha mais oportunidade, ali naquele lugar, aquele homem foi salvo. Portanto, se você está aqui e você está sentindo que você está no pior lugar, no pior momento da sua vida, da sua história, ou mesmo que não seja da história inteira, né? Desse mês, por exemplo, é o pior que eu estou vivendo. Eu quero falar para você, ó, presta atenção agora, hein? Presta muita atenção. Hoje mesmo, agora, o Senhor pode derramar sobre sua vida graça, amém? E mudar a sua sorte, amém? Quem está precisando hoje mesmo? Amém? E olha só, quando a nossa fé é provada, a nossa vida é transformada. A oração na hora da dor, ela traz transformação profunda. Ela traz revelação sobre nós mesmos e sobre Deus. É bom passar pela tribulação? Não é gostoso, não. É bom passar pela provação? Não. Mas Deus que nos conhece, às vezes ele vai apertando a gente, vai levando por um caminhozinho assim que está ficando apertado. Está ficando apertado. Mas agora, quanto mais apertado tiver, quanto pior tiver, melhor. O palco está melhor para a manifestação extraordinária da graça de Deus nas nossas vidas. Vamos ficar em pé? Nós vamos cantar uma música agora que é a bondade de Deus, que fala da bondade e da fidelidade do Senhor nos acompanharão todos os dias. Eu quero que você cante pensando assim: a graça de Deus, a misericórdia de Deus está correndo atrás de mim, não é? Me alcança. Quem que quer orar isso hoje? Senhor, me alcança com a tua graça, com a tua misericórdia. Então vamos cantar, pois nós vamos orar. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus, te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Por todo
de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Amém. Oh Senhor, nós estamos na Tua presença nesse momento e nós estamos cantando que o Senhor é bom em todo o tempo. Senhor, mas existem dias na nossa vida que eles parecem cinzentos, que não conseguimos ver essa bondade do Senhor. Parece que estamos perdidos no meio daquela escuridão, daquela neblina. Oh Deus amado, abre os nossos olhos para ver o Senhor, para ver a Tua bondade e misericórdia que nos seguem todos os dias das nossas vidas. E hoje é o dia, hoje é o dia. Senhor, eu quero orar pelos meus irmãos e irmãs aqui presentes. Só o Senhor sabe o que passa pela cabeça deles agora, pelo coração, o que passa na alma deles. Só o Senhor sabe o que passou nessa semana, qual foi a situação difícil nessa semana, qual foi a situação de desânimo total que veio sobre eles, de tristeza, às vezes pessoas que estão depressivas, que não veem uma saída. Oh Deus, o Senhor sabe, porque o Senhor sabe de tudo o que passa na nossa vida. Da mesma forma, o Senhor sabe o que vem na próxima semana. O Senhor sabe quais são os nossos desafios. E tem pessoas aqui que têm desafios grandes para essa próxima semana. Oh Deus, que a Tua bondade e misericórdia venham sobre a vida de todos nós aqui nessa noite. E como aquele ladrão ali na cruz, quando Jesus disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Que hoje mesmo nas nossas vidas, nós possamos ter a manifestação da graça de Deus. Seja, Senhor, nos relacionamentos interpessoais, sejam nas situações do trabalho, seja em situações de doença. Lembramos aqui do pastor Luiz, que continua em tratamento, que a graça do Senhor seja sobre ele. Também a filha da irmã Lúcia, que a graça do Senhor seja sobre ela. Senhor, todos nós aqui que temos projetos importantes para essa semana, meu Deus, nós pedimos a bênção do Senhor. Pessoas que estão precisando de promoção no trabalho, pessoas que estão precisando de portas abertas, de vaga aberta para eles no trabalho. Hoje mesmo, Senhor, move, Senhor, move em nosso favor. Oh Deus, pessoas que estão com situações financeiras difíceis, move Deus nas nossas vidas. E que cada dia nós possamos Te olhar, nós possamos perceber nos mínimos detalhes, naquela rotina mais corriqueira, a graça do Senhor manifesta nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos terminar cantando e depois a bênção do Senhor. Vou orar mais um pouquinho também. Pai amado, nós colocamos a Vanessa, que está no hospital ali em Sorocaba, tendo várias convulsões. Família está agoniada. Visita a Vanessa com a graça do Senhor, com o poder de Jesus Cristo. Também, Senhor, colocamos este irmão que nessa semana vai fazer um cateterismo. Precisa que a porta abra, que o cateterismo seja feito mais depressa possível. Estamos recebendo a bênção de fazer o cateterismo e ao fazê-lo, as veias vão ser desentupidas.
recebemos essa bênção para este irmão, recebemos também emprego para os desempregados, recebemos a presença do Senhor, o teu poder, o teu Espírito, a graça do Senhor, e nós não aceitamos depressão por causa de demônios, tristeza por causa de demônios, enfermidade por causa de demônios, maledicência por causa de demônios. Mandamos embora no poder e na autoridade do nome de Jesus. Recebemos para o teu povo poder, recebemos para o teu povo alegria, recebemos para o teu povo poder do Espírito Santo, recebemos renovação espiritual, recebemos para o teu povo presença do Senhor, para que no lugar de trabalho será percebido a presença do Senhor na vida deles, e vidas serão tocadas pela presença do Senhor. Abençoamos também nossos irmãos e irmãs que estão aí na carreira da campanha política para a eleição. Abençoamos os teus servos evangélicos da cidade de Araçariguama, abençoamos teus servos evangélicos de nossa igreja, que são candidatos. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abre portas, que o Senhor confirme, quer seja na alegria, na tristeza, a presença do Senhor seja percebida, os propósitos do Senhor sejam percebidos, a fé do Senhor seja colocado no coração, de tal maneira que, a despeito do estresse, da canseira, da vitória ou da derrota, continuarão firmes com o Senhor e serão usados pelo Senhor. Nós os abençoamos também nesse momento tão tenso, Senhor, da carreira política, e oramos por eles também no nome de Jesus. Pai amado, abençoamos também as 12 horas de adoração e intercessão. Receberemos grupos de outras igrejas, recebemos bandas de outras igrejas. Começaremos ali no centro de oração das 9 ao meio-dia nos jardins, e recebemos a presença do Senhor. Pai amado, o Senhor não gosta de reunião religiosa morta. O Senhor quer arrependimento de pecado, o Senhor quer adoração verdadeira, o Senhor quer busca verdadeira. Nós não queremos 12 horas para fazer programação, nós queremos 12 horas na presença do Senhor, ministrados pelo Senhor, ministrados pelo Espírito Santo, com poder do Senhor, e se necessário for, quebranta corações para arrependimento de pecados. Oramos no poderoso nome de Jesus, que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo sejam conosco desde agora e para sempre. Amém. Mas vamos terminar com louvor. É que eu estou pensando o que vai acontecer a semana que vem. Eu gostaria agora que vocês orassem comigo, né? Que dia 10 de outubro eu vou viajar, vou passar aí um tempo fora, vou viajar para a Albânia, para a Turquia e para a África, o país Quênia. Então eu gostaria agora de receber a oração de vocês. Eu vou visitar missionários, vou ter muitos trabalhos ali, encorajamento, vou visitar a igreja da missionária Nájua, depois de 6 anos, ela morreu, até o pastor Rubens estava lá também o ano passado. Precisam de encorajamento. Vou trabalhar com pessoas que estão em luto, e vou também em uma conferência ali na África. Então, irmãos, eu preciso das orações, tá bom? Então, eu gostaria agora, eu vou vir aqui embaixo, daí as pastoras vêm orar comigo. Amém. As pastoras vêm orar, mas ela queria que vocês orassem, só que ela só vai saber se você orou, se você orar de boca aberta, né? Então, abre a boca e ora, amém? Ela disse que era para vocês orarem, né? Comece a orar, gente, amém? Estende a mão aí, comece a orar. Vocês do louvor também orando, aleluia. Pai amado, nós abençoamos a Márcia nessa viagem para o Quênia, para a Turquia, para a Albânia. Como diz a palavra do Senhor, abençoado na saída, abençoado na entrada. Que ela tenha a bênção do Senhor em todos esses aeroportos, em todas essas entradas, em todas essas saídas. A bênção do Senhor ao visitar as famílias missionárias, a bênção do Senhor na reunião com líderes nacionais dessas localidades,
Abre portas do céu, abre portas para missionários, faça milagre, que o poder do Senhor, a presença do Senhor, a unção do Senhor esteja com a Márcia e com todos que vão se reunir no nome de Jesus nesses campos missionários. E orando por ela, lembramos mais uma vez da conferência. Derrama do poder do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O ser testemunha tem a ver com a tua presença, com o teu Espírito Santo. Derrama do Espírito Santo sobre a conferência missionária. Oramos em nome de Jesus. Amém. Mas vamos terminar com louvor de todo o coração.